E aí, oitavo ano, tudo bem com vocês? Prof. Jana falando. Vamos à aula dessa semana. Aula passada, eu pedi umas questões de um texto do livro chamado Debaixo da Ponte Não Há Ladrões. Eu vou fazer uma leiturinha rapidamente. O texto é curtinho, né? É um texto bem reflexivo. Se vocês prestarem bem atenção, ele é curtinho, mas ele tem muito a dizer. Debaixo da ponte não há ladrões. Debaixo da ponte vivia uma família de mendigos, um homem, uma mulher e o filho. Um dia, voltando de mendigar, disse a mulher ao marido: "Hoje não recebi dinheiro algum." Muitos ladrões haviam passado pelas casas e as pessoas tinham medo de me dar dinheiro. Ouvindo-lhe as palavras, acudiu o moço: "Somos muito felizes, papai, pois nunca entram ladrões em nossa casa." "Sem dúvida", conveio o pai. "Precisamos agradecer pela nossa pobreza. É mérito de teus pais. Ninguém entra debaixo da ponte." De fato, né? Ninguém entra debaixo da ponte. Não há ladrões. Forte. Vamos lá as questões, então. Eu vou dar uma repassada para a gente conseguir chegar ao ponto do que vocês têm que fazer essa semana, né? Eu pedi para vocês em que espaço a história ocorre. Difícil, né? Debaixo da ponte. Quais eram os membros da família referida? Quem? A família era composta de quais? Do pai, da mãe e o filho. Qual foi o motivo de a mulher não ter conseguido esmola? Obviamente porque ela foi confundida com ladrões. Tinha muitos ladrões e como ela era mendiga, né, vivia debaixo da ponte, a condição social dela, a aparência dela, fez com que ela fosse confundida com os ladrões. Qual é o tema assunto do texto? O texto fala sobre quê? Pensa bem, eles viviam debaixo da ponte. Eles precisavam pedir esmola. Isso é o quê? É pobreza, é desigualdade social. Eles não tinham nem casa, né? Relacione a fala do pai com o título e registre o que você compreendeu sobre esse fato. O título é Debaixo da Ponte Não Há Ladrões, e o pai comenta isso, né? Ninguém entra debaixo da ponte. Então, eu vou ler a resposta que eu organizei aqui, que a fala do pai ela possui dois sentidos. Né? De não haver ladrões debaixo da ponte, não, porque eles não eram ladrões, eles eram apenas pedintes, mas roubar mesmo, de fato eles não roubavam. E também pelo fato de que não tem nada para um ladrão querer assaltar, né? Não tem nada que desperte o interesse de um ladrão para querer invadir debaixo da ponte e roubar alguém. Então o pai ele é irônico, acho que até coloquei aqui, né? Pelo contrário, ele foi irônico quando ele disse que isso era um mérito. Imagina como é que vai ser um mérito, né? Não é um mérito, não é algo que foi conquistado. Ele está realmente criticando que aquilo ali é uma condição péssima, muito ruim. Mas sim foi uma falta de oportunidade, de repente, para eles. E a questão 6 era para dizer ali o que o narrador ele faz algumas pausas para acrescentar detalhes e informações que elas enriquecem o texto e fazem a gente imaginar. Então, eu coloquei aqui algumas, tá? Pausas, geralmente vírgulas, né? Mas tem o travessão que também pode ser usado. Ali, desde o começo do texto, ó. Debaixo da ponte vivia uma família de mendigos, vírgula, pausa. Um homem, uma mulher e um filho. Então, a gente tem ali uma pausa para informar quem são os membros dessa família. Um dia, vírgula, voltando de mendigar, vírgula, disse a mulher ao marido. Eu tenho uma pausa
para explicar o que, que a mulher fazia nesse dia. Eu poderia eliminar aquilo ali e só dizer assim, um dia disse a mulher ao marido. Tá, tem um sentido completo, mas é um detalhe a mais, né? Se eu coloco que ela estava voltando de mendigar quando ela falou aquilo, que ela não conseguiu nada, confundiram ela com ladrão. Ouvindo-lhe as palavras, vírgula, acudiu o moço. Eu tenho uma pausa para separar ali o modo como ele acudiu. Foi o modo como ele ouviu as palavras. Nesse momento ali, ele resolveu acudir o filho mais novo. É o jeito que ele fez aquela coisa, ouvindo as palavras. Eu tenho uma pausa aqui também, ó. Sem dúvida, travessão, conveio o pai, mais um travessão. Esse é o momento que o narrador se intromete na fala da personagem para acrescentar algo que é importante para a gente. Às vezes é o modo como alguma coisa acontece, ou só para acrescentar que o pai ali no caso conveio na hora que o filho falou aquilo ali. E depois disso, é só isso. É só isso aí. Para separar a voz do narrador e a voz da personagem. Porque o texto é curtinho, né? Vocês têm um texto para ler na página. São capítulos do romance Dom Casmurro de Machado de Assis. O escritor que tem o nome da biblioteca. Ou ao contrário, né? Biblioteca da escola tem o nome desse escritor, Machado de Assis, grande escritor brasileiro. Nas páginas 212, 216, 217 e 218. Tem alguns capítulos para vocês lerem de Dom Casmurro. Tem, acho que talvez, deve ter no livro um breve noção ali, uma sinopse do que acontece nessa história. Do personagem que conta pra gente, que é o Bentinho, marido da Capitu, ele conta em primeira pessoa a história pra nós, tá? E aqui, vocês devem ter ouvido já esse nome Capitu, é uma personagem do Machado de Assis. Ela tem os olhos de ressaca. Isso é uma metáfora que vocês vão interpretar. Como assim olhos de ressaca? O que é isso? Né? Vocês vão, então, responder as questões 1, 2 e 3 do livro. Lá na página 218 e a 1 e 2 e 3 da página 219. Mas também vocês vão precisar fazer uma outra coisinha que eu pedi, que é encontrar pausas parecidas com essa do Debaixo da Ponte, que vocês têm ali na correção, que eu acabei de fazer. Mais ou menos umas 6 ou 10, né? Pausas, e tem bastante, esse texto tem mais, ele tem bastante, talvez não no primeiro capítulo, no segundo, primeiro capítulo não, o primeiro que aparece para nós, tá, para ler, talvez na página 216 tenha, 217 tenha mais, várias pausas. Eu esqueci de falar de uma pausa também importante, que é quando a gente chama alguém, ali tinha, né, temos muita sorte, papai. Naquele texto Debaixo da Ponte, tem uma pausa. Quando a gente precisa chamar alguém, se dirigir a alguém, né? Temos muita sorte, papai. Eu tenho uma vírgula entre o papai, muita sorte, depois mais uma vírgula para continuar a escrever o que ele queria dizer ali. Certo, gente? É isso, então, para essa semana. Façam as atividades, mandem para mim por e-mail. Qualquer dúvida, podem me procurar. Bons estudos! Tchau!